Bem, queridos, a paz em Cristo a todos. É um prazer mais uma vez estar com você aqui em nosso podcast Arca Missionária. E o podcast Arca Missionária de hoje é um podcast especial, alusivo ao nosso 20º Congresso de Mulheres aqui da IEADALP, da Assembleia de Deus em Abreu Lima. E estamos aqui em nossos estúdios da IEADALP Comunicação com um dos preletores, o querido jovem auxiliar João Raul, que teve a oportunidade assim de abrir o congresso com uma ministração que foi uma bênção para a glória de Deus. Raul, querido, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor. Vou informar a vocês que o nosso querido irmão João Raul, que foi um dos palestrantes, né, que iniciou, ele é membro da nossa igreja, coopera ali na área de bomba do Emetério e também dar a sua ajuda à nossa superintendência dos adolescentes, o DEG ADALP, na função de secretário, e tem sido uma bênção para todos nós. Querido, seja bem-vindo mais uma vez, e eu queria já que o senhor falasse como foi a sua experiência de ministrar aqui, como calouro, né, a primeira vez dentro do nosso 20º Congresso de Mulheres. Amém. Desde já, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Pastor, foi uma experiência única, maravilhosa, e ao saber que esse púlpito, este altar, passaram em outros eventos grandes homens de Deus e que durante este evento ainda passarão outros, é uma responsabilidade muito grande e estamos cientes disso, do peso, da responsabilidade. E a gente sabe que a gente, como jovem pregador, pregar num evento desse porte, a gente treme tudo, né? Mas a gente sabe que tudo isso é a dependência de Deus. Né? E coisa boa é a gente ir pregar sendo dependente de Deus. Mas foi uma experiência maravilhosa. E eu louvo a Deus por isso. Raul, querido, você que faz parte da nossa igreja, é um jovem da nossa igreja que coopera nos departamentos da mocidade, também auxiliando os nossos adolescentes, auxiliando a superintendência dos nossos adolescentes. O pastor tem sempre dado oportunidade, o pastor sempre é preocupado em gerar novos obreiros, né? Jovens ainda dando oportunidade, sempre instruindo, orientando, trocando experiências, né? Ensinando o caminho. Como é que tu enxerga isso, essa possibilidade que o pastor, nosso pastor presidente, o pastor Roberto José dos Santos, dá ao jovem para que ele possa crescer na obra de Deus, para que ele possa frutificar? Como é que tu enxerga isso? É um investimento, pastor. Um investimento, uma visão ampla que o nosso pastor Roberto ele tem e que isso também tem nos dado o privilégio, né, das oportunidades que ele tem nos dado e a visão de homem de Deus que ele tem de dar oportunidade a jovens. E por onde a gente passa, em muitos e entre outros eventos, a gente vê jovens, até mesmo adolescentes, que são usados por Deus, ministram a palavra com graça, com autoridade. E acreditamos que nisso tudo o nosso pastor presidente ele tem visado o futuro, né, desses adolescentes, desses jovens, e dando essas oportunidades para a gente pregar, não só pregar, louvar e estar fazendo a obra de Deus. Para a gente é gratificante. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, né? Eu de estar aqui nessa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus, para mim é uma honra, né? Sentir-se honrado por Deus e também pelo nosso pastor. E tudo isso é cumprimento também de promessa de Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus ele tem feito promessas a você, querido, e tem cumprido, né? Isso é uma alegria muito grande, né, Raul? Sim, Senhor, pastor. Deus, ele fez promessas, né, a mim no passado, e hoje eu posso ver os cumprimentos da promessa de Deus, das promessas de Deus na minha vida, né? Quando na outrora eu fui um jovem, já falando um pouco, em que vivenciei coisas, né, no mundo, vivi uma vida dissoluta, já passei pelo mundo das drogas, já. E neste período, minha mãe, né, ela orava muito por mim. Muitas das vezes eu chegava em casa e minha mãe estava com uma harpa cristã na mão, no propósito de louvor, chorando, e isso mexia muito comigo. E uma certa feita, uma irmã muito usada por Deus, minha mãe, ela recebeu a visita dessas irmãs, eu estava na sala de casa, e uma dessas irmãs, sendo usada por Deus, disse assim: aguarde, que eu marcarei um encontro com o moço, e chegará um dia que ele irá falar tanto da palavra, ele irá falar tanto do evangelho,
que você vai chegar a dizer: pare, meu filho, tá bom. E esse tempo, pastor, aconteceu quando eu voltei para os caminhos do Senhor, há uns 12 anos atrás. E um dia eu estava estudando Bíblia e a minha mãe lá, eu sempre gosto de compartilhar as coisas com ela. E chegou um momento que eu estava falando tanto e já era tarde da noite, ela querendo descansar, querendo dormir. O nome da sua mãe, Raul? É a irmã Aparecida. Irmã Aparecida. Isso, irmã Aparecida. E eu estava lá falando de Bíblia. Mãe, isso aqui, ó, o texto, capítulo, versículo. E chegou uma hora que ela olhou para mim e disse assim: João, pare que eu quero dormir. Aí eu, tá bom, mãe, tá bom. Aí ela parou, os olhos dela se encheram de lágrimas. Tá vendo? Glória a Deus. E ela se lembrou do que Deus havia falado com ela. Vai chegar o dia que é mandar. É. Jesus é bom, né, Raul? Deus, ele é fiel para cumprir, pastor. Muito Deus, bem. ele é fiel. Eu sei que aí, assistindo esse podcast especial do 20º Congresso, existe muitas mães, né, como a Aparecida. Muitas Aparecidas estão aí intercedendo, apresentando seus filhos que estão assim afastados do caminho do Senhor e precisam ser alcançados pelo Evangelho de Cristo. Creia que Deus, o nosso Deus, ele é poderoso para salvar e resgatar. E estamos orando e intercedendo. Espere no Senhor, porque certamente, né, como o Raul assim, se voltou para Cristo, entregou a sua vida para Cristo, o seu filho, a sua filha, o seu ente querido irá entregar a sua vida, o seu coração para Jesus. Querido Raul, como foi o caminho até chegar à ministração da sua palavra? Como foi o processo de estudo, o processo de oração? Conta pra gente como foi. Desde o momento que eu fui escalado, né, para trazer a palavra, eu já estava ciente da responsabilidade, né? E a gente sabe que, por mais que Deus ele nos faz promessa de que a gente vai pregar, mas a gente é sabedor de que a gente tem que fazer a nossa parte. Estudar, orar, jejuar. E de lá para cá, as minhas madrugadas, né, de oração e de meditação, a gente sabe, a gente que é pregador sabe, né, pela graça e pela misericórdia de Deus, sabe que não é fácil, muitas das vezes, você ter um dia cansativo, trabalho, e ter apenas aquele momento da madrugada para poder estudar. Mas o Senhor, ele nos ajudou, foi abrindo a nossa mente, né, através de cada meditação, a cada folheada. E ali Jesus ia me dando as palavras, né, as revelações bíblicas. E em alguns momentos eu chorei, né, pelas madrugadas, porque a gente sabe, quando a gente medita aqui, que o céu, né, o Senhor nos leva para dentro do cenário, né, da passagem bíblica. A gente sente aquele impacto, né, da palavra, porque primeiro ele fala conosco para depois falar com os irmãos. E ali, eu chorando, meditando a palavra de Deus, eu senti que não, é essa a mensagem que Deus ele quer falar com o seu povo. E Deus ele falou fortemente comigo antes de eu ministrar aqui nessa manhã. Um processo de oração, de propósito e de jejum. Glória a Deus. Qual foi o viés, querido Raul, querido Raul, que você trilhou, que você buscou direção na mensagem? Qual foi o viés? Foi justamente o momento em que Deus ele mais falou comigo antes de trazer a mensagem aqui nesta manhã. Foi quando eu estava estudando sobre, né, Esther, né, que seu nome em hebraico, né, o hebreu, quer dizer Hadassah, que tem o seu significado a murta, né, que é um tipo de planta. E eu estudando um pouco sobre a murta, o processo de germinação, crescimento, de produção da murta, né? Eu pude ver que a murta, ela geralmente cresce em ambientes úmidos, quando vem a chuva temporã e causa poças de lama, e isso facilita a germinação da semente. E aí, então, quando ela cresce, e agora vai chegar o estágio do desenvolvimento, de florescer da murta. E este período que ela cresce e vai florescer é justamente agora um período em que a terra está seca, ou seja, a terra favorável para o desenvolvimento de florescer da murta é justamente em meio a uma terra seca. E isso o céu falou muito comigo, porque a murta ela cresce no meio de uma terra úmida, floresce em meio a uma terra seca.
E a murta também ela é usada para fazer grinaldas, que são coroas de flores, em que é muito usada nas cerimônias de casamento e que tem o seu símbolo, né, voltado para a noiva como uma honra. E o que me marcou muito na madrugada, eu estudando, foi quando Deus falou comigo dizendo que foste tirado do meio da lama, florescesse numa terra seca, para se tornar uma coroa de honra. E foi essa parte que mais me impactou e que nesta manhã também foi a parte da mensagem que eu senti mais a graça de Deus, aquele impacto da mensagem. Glória a Jesus. A você que está em casa, desejar ver, não viu ainda, quer assistir toda a mensagem do nosso querido auxiliar João Raul, você pode acessar aqui na descrição do vídeo a mensagem, a qual certamente Deus irá falar com você. Se você já ouviu, certamente o nosso Deus irá falar de novo, e certamente você vai ser edificado através da palavra. Querido Raul, fala pra gente, eu sei que é muito difícil às vezes a gente destacar, porque são momentos singulares, né? E vivemos aqui no Congresso. Certamente cada preletor, cada irmão que está convidando, a irmã que está participando, tem sempre vários momentos para destacar. Eu gostaria que você citasse se existe um momento ou alguns momentos assim que chamaram mais sua atenção nesse congresso. Com certeza, a animação das irmãs. As irmãs são guerreiras, porque não é fácil. Irmãs que passam madrugadas e mais madrugadas, acordadas para estar aqui, e mesmo assim, quando chega mesmo cansadas, e tá ali com todo o gás, adorando a Deus, entregando o seu culto ao Senhor. E quando eu olhava para as irmãs assim, naquele momento da adoração, aquela entrega, eu olho assim e digo, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Então são irmãs que muitas das vezes têm seus afazeres, cuidaram de casa. E muitas das vezes algumas irmãs que chegam aqui por estar passando por momentos difíceis, tristes, às vezes feridas, mas mesmo assim, elas não usam isso como motivo de impedir a sua adoração, não. Nada disso. Elas florescem em meio às dificuldades. Glória a Deus. Né? E eu quero deixar uma palavra para você que está nos acompanhando. Floresça em meio às dificuldades. Floresça no meio da terra seca. Floresça em meio a todas essas adversidades. Deus te fará florescer no meio da terra seca, no meio da adversidade. Esta palavra que eu quero deixar para você que está nos acompanhando. Raul, já estamos chegando aos instantes finais, né? Certamente tem sido uma bênção a sua participação conosco aqui no nosso podcast Arca Missionária. Você que é um jovem muito envolvido, né? E eu sei que a sua participação no Congresso, a sua vida de testemunho na obra de Deus serve tão somente para outros jovens, outros adolescentes que se espelham, né? E vão procurar certamente seguir esse caminho de obediência, de sede, de busca pela palavra. Mas eu gostaria que você encerrasse a sua participação trazendo uma palavra, né? O público, claro, né? A sua maioria, um podcast relacionado, temático sobre o nosso 20º Congresso de Mulheres, na maioria é mulheres, mas ele é muito heterogêneo. Eu queria deixar você à vontade, querido Raul, para trazer uma mensagem para todos aqueles que estão em casa a nos assistir agora. Eu quero deixar uma pequena frase que Deus me deu e que marcou muito a minha vida, a minha trajetória, né? Pouco tempo, né? Eu tenho que ainda sou jovem, mas que me marcou muito. Uma frase que diz assim: as tuas feridas te farão chegar em lugares que você não chegaria se não fosse por elas. Então, às vezes, Deus, Ele usará tuas feridas para te fazer chegar aonde Ele quer que você chegue. Então, é esta palavra que eu quero deixar para você, amado ouvinte, você que está nos acompanhando através desse podcast. Que Deus te abençoe. Raul, muito obrigado, viu, pela sua participação.
por sua honrosa participação aqui no 20º Congresso, aqui no nosso podcast. E oro a Deus para que, assim, outras vezes você possa estar de novo aqui sendo usado por Deus. Muito obrigado, querido. Amém, pastor. Bem, chegamos ao final de mais um podcast Arca Missionária, especial dentro do nosso 20º Congresso de Mulheres aqui da nossa IEADALP. Eu quero finalizar trazendo a temática do Congresso e tão somente dizendo uma palavra para você. É tempo de florescer. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.